Se liga, galera! Você já se sentiu sozinho, mesmo com seus pais por perto? O Gabriel tá aqui para falar sobre isso. O André sempre achou que a casa dele era um lugar meio estranho. Não porque fosse bagunçada ou barulhenta demais, mas porque parecia que faltava alguma coisa muito importante: a presença dos pais dele. O pai e a mãe trabalhavam demais, chegavam tarde, mal trocavam palavra com ele no dia a dia. Quando ele acordava de manhã, já estava sozinho na cozinha. Quando chegava da escola, a casa parecia vazia, só com o silêncio e o som distante da televisão ligada no quarto dos adultos. Às vezes, ele tentava contar uma novidade ou pedir ajuda com a lição de matemática, mas acabava se sentindo empurrado para o canto, como se fosse um problema extra no meio da rotina corrida deles. A sensação que mais incomodava o André não era só a ausência física, era aquele vazio no peito que ninguém via nem entendia. Ele sentia uma carência tão grande que dava até vontade de chorar escondido no banheiro da escola. À noite, quando deitava na cama e olhava para o teto escuro do seu quarto, vinha aquela pergunta: será que eles lembram de mim? Será que eu sou importante para eles? Esse tipo de dúvida mexia tanto com ele que às vezes ele preferia fingir estar bem do que enfrentar aquela solidão que apertava cada vez mais. Com o tempo, esse sentimento foi fazendo efeito na vida toda do André. Na escola, ele começou a ficar mais quieto, evitando chamar atenção, porque achava que ninguém queria ouvir suas histórias ou entender sua tristeza. Nos intervalos, ele ficava sozinho no cantinho do pátio, olhando os amigos brincando e rindo juntos. Em casa, as brigas começaram a aparecer. Não exatamente discussões altas, mas aqueles silêncios pesados entre ele e os pais, quando eles finalmente estavam juntos na mesma sala. O André sentia-se invisível, mesmo estando ali. Parecia um fantasma dentro do próprio lar. Essa mistura de tristeza e isolamento criava um buraco difícil de preencher dentro dele. Uma sensação de abandono misturada com muita carência emocional. Ele nem sabia direito como dizer para alguém o quanto aquilo doía. Por isso guardava tudo para si mesmo, achando que talvez fosse culpa dele, ou que fosse exagero sentir tudo aquilo. Um dia na escola, depois de um recreio silencioso como sempre, o Gabriel percebeu que algo não estava legal com o amigo André. Se aproximou devagar e perguntou: "E aí, mano? Tá tudo certo contigo? Você tá meio sumido desses dias?" Mas o André deu aquela desculpa clássica: "Tô tranquilo, só cansado mesmo." Parecia não querer abrir o coração, nem falar sério sobre o que sentia. O Gabriel insistiu: "Mas sabe que às vezes é melhor falar do que guardar tudo isso dentro da gente. Tipo quando você tenta segurar uma bola muito pesada. Chega um momento que ela escapa das mãos. E aí, veio algo diferente. Sabe, eu fico pensando que talvez eu esteja tentando ser forte demais sozinho. Às vezes eu acho até que mereço essa distância dos meus pais. Mas será mesmo?" O André olhou nos olhos do Gabriel e ficou em silêncio por um tempo. O Gabriel continuou: "Às vezes a gente acha que precisa ser perfeito para merecer amor ou atenção, mas isso não é verdade. A gente merece ser amado, só por ser quem é, com todas as dúvidas e falhas." O André começou a entender aos poucos que aquela solidão toda poderia ser enfrentada, olhando para dentro dele mesmo, antes de culpar os outros. Era como se tivesse descobrindo uma nova forma de enxergar seu próprio valor, não pelo que recebia dos pais ou amigos, mas pelo simples fato de existir. No domingo seguinte, o Gabriel convidou o André para ir junto com ele à igreja, onde o pastor Samuel,
pregava mensagens cheias de esperança e acolhimento. No começo, o André ficou meio desconfiado. Pensou, será que vai adiantar? Mas acabou topando ir, só para não ficar sozinho naquele fim de semana. Lá na igreja, durante um momento especial de leitura da Bíblia, o pastor Samuel falou uma palavra forte para todos os jovens ali presentes. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27:10. Essas palavras caíram como chuva fresca no coração do André. Foi como se Deus estivesse dizendo diretamente para ele: eu estou aqui para te abraçar quando você mais precisa. Participar daquela comunidade fez toda a diferença para ele perceber que não estava sozinho nesse sentimento difícil. Tinha Deus cuidando dele e também pessoas ao seu redor, dispostas a escutar e apoiar sem julgamentos. A palavra virou seu porto seguro, nos dias em que os pais ainda estavam ocupados demais para estar junto dele fisicamente. Com essa nova esperança plantada no coração pela palavra viva e pelo cuidado da igreja, guiada pelo pastor Samuel e pelo amigo Gabriel, o André começou a encontrar coragem para enfrentar sua tristeza sem medo. Sabia agora onde buscar força verdadeira, além das circunstâncias difíceis em casa. E lembre-se, mesmo quando tudo parece difícil, Deus sempre está do nosso lado. Se gostou do vídeo, já é. Deixa seu like e se inscreve para mais histórias como essa.